Hoje eu vou comentar as linhas gerais sobre o método 90D, nunca mais no vermelho. Então, eu preparei aqui um material para que a gente possa apresentar isso aqui. Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em 90 dias, certo? Isso faz parte do curso Negócio que Lucra e uma das linhas dele é justamente essa questão do endividamento, certo? Então, daí o método 90D, nunca mais no vermelho, certo? Eu já deixa bem prático, é 90 dias, certo? Que entenda bem que 90 dias é para você entender e tomar os primeiros passos para sair do vermelho. Evidentemente que aquela caminhada que levou a ficar no vermelho, o que nós estamos propondo é que vai mudar, é evidente. Ninguém imagina que 90 dias vai substituir um trabalho ou uma situação de anos em 90 dias, mas você pode mudar a realidade naquele momento e é justamente isso que eu estou propondo, certo? Bem da verdade, o método 90D, nunca mais no vermelho, ele foi criado pensando basicamente o seguinte: tem pessoas que trabalham muito, que vendem, que correm o dia inteiro, mas no final do mês continua sem caixa, certo? Então, inclusive, o principal objetivo aqui não é apenas vender, é tirar a empresa do vermelho, e eu costumo dizer que é nunca mais voltar lá. Quem é que quer ficar no vermelho? Eu não conheço alguém que queira ficar no vermelho, certo? Então, quando eu faço esse meu trabalho, eu estou conversando com você que trabalha muito, que vende, que corre o dia inteiro, mas que ainda não está tendo o resultado que gostaria. E eu diria até que existe uma coisa pior ainda, é que o faturamento até que vem, mas não adianta, certo? Então, às vezes você tem vou dar um chute aqui, vende 60, vende 80, vende 100 e ainda assim continua mal, porque do mesmo jeito que o dinheiro entra, certo? Ele entra, mas não sobra. Então, eu costumo até dizer o seguinte, é que muitas empresas, elas quebram, mas não é por falta de venda. Isso eu quero deixar bem claro aqui, certo? Existe uma estrutura de desorganização financeira que acaba prestigiando três assassinos silenciosos das empresas. Uma dívida pesada, uma margem descontrolada e a instabilidade de faturamento, certo? E o que eu quero te mostrar é como é que você faz para identificar isso, como é que você sobrevive e como você organiza a empresa para voltar ao lucro. E eu te falo que a gente pode fazer esse trabalho em 90 dias. Não tem nada a ver com promessa milagrosa, com fórmula, gestão, certo? Porque uma empresa não quebra do nada, ela vai morrendo aos poucos. E é justamente isso que a gente quer evitar, é esse trabalho, certo? Eu trabalho há muitos anos em várias áreas, certo? Tem que lembrar, e eu acho que é bom destacar isso, durante mais de 20 anos eu tive 3 empresas e atividade agropecuária, portanto 4, certo? E a gente aprende bastante. Eu também já estive endividado, certo? Em algumas circunstâncias, certo? Até eu já contei a minha história, mas foi justamente no momento em que eu estava passando a dificuldade, foi que eu percebi que quando eu estava resolvendo aquele problema, a bem da verdade eu já estava, de alguma forma, guardando aquelas etapas, que é como se dissesse o seguinte: bem, eu cheguei nessa situação, mas eu não quero voltar aqui de novo. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer algumas coisas que eu percebi que era um passo a passo, que eu percebi que era como se fosse um GPS, um mapa. E depois eu passei a usar outras vezes, o que me impediu de voltar novamente àquela situação. E eu utilizo isso com muita tranquilidade hoje. Não, na verdade, eu não só mais utilizo. Hoje eu ensino donos de negócio, eu ensino esse passo a passo, e é justamente isso que tem permitido, não só eu, como muitas pessoas, eles avançarem no empreendedorismo, certo? E as pessoas não querem ficar endividadas, isso acontece ao longo do processo. E acontece muito, e é muito frequente, muito mais do que alguém pode imaginar, certo? Se a gente imagina aí, vamos imaginar aquela estatística, ela varia, mas a cada 2 anos, cerca de 70% das empresas, elas fecham. Então, imagina só, até fechar teve um endividamento, certo? Então, a mortalidade das empresas ela é muito grande. Vários motivos podem ser elencados,
certo? Eu te falo que eu faço parte da solução daqueles que escapam desse caminho, certo? Pois bem, uma das maiores ilusões do empreendedor é achar que lucro vem de faturamento. Faturou, lucrou. Ah, não, minha empresa vende tanto. Então, significa que já tem lucro, certo? Então, esse negócio de vender muito, movimentar muito dinheiro, parecer bem por fora e ainda assim está quebrado. Eu costumo até usar algumas comparações, que é o seguinte, olha, você imagina que você tem uma empresa que fatura 100 mil e sobra 2. E imagina uma empresa que fatura 50, portanto, a metade, e sobra 15. É possível isso? Sim. E, na verdade, como é que explica isso? A questão é o seguinte, é que o que interessa, muito mais do que o que entra, é o que sobra. E para que a gente possa chegar na quantidade que sobra, precisa de um sistema que te mostre isso, certo? E talvez seja a grande sacada, talvez seja a minha grande contribuição, é de aprender, até porque eu sempre fui uma pessoa voltada ao que sobra das minhas 3 empresas, todo mês eu identificava quanto sobrava. Na maioria das vezes sobrava, mas tinha situação que não sobrava? Tinha. O fato de fazer o controle mensalmente permitia que eu identificasse e fazia as correções. E uma coisa eu te falo, quando fazia a correção, podia até não melhorar muito, mas não piorava. Bem, então, portanto, o caixa não vive de faturamento. O caixa, você vive do que sobra. E algumas coisas que eu já percebi de empreendedores. Vende mais, compra caro, financia cliente, pega empréstimo e quando percebe, só trabalha para pagar a conta. E eu já escutei muito isso. Não, mas o cliente pediu mais prazo. Perfeito. O fornecedor, ele me vendeu, mas depois que eu peguei, bati o pé, ele baixou o preço. Veja bem, ele ia me vender, ele baixou o preço. Ou ele ia me vender, na hora que eu bati o pé, ele aumentou o prazo. Agora tem um detalhe, se o empreendedor, se o fornecedor perceber que você só tem ele, aí a regra é diferente. Se ele perceber que ele faz parte de um grupo de fornecedores, onde ele é mais um, normalmente o poder de barganha dele cai. Então ele fica, não, calma, vamos, tipo assim, você tem aquela carta na manga, eu sempre imaginava isso, pelo menos 3 fornecedores para cada produto. Aí, Levi, quando não tem? Bem, então, quando não tem, você já perdeu força. Agora, se toda vez que você tiver alguma circunstância adversa, você vai perdendo força, então eu te falo, se você está perdendo força a cada detalhe, aí eu não vou responder, é você que vai responder. Esse negócio é bom ou é um negócio ruim? Porque você tem que ter alguma força, você tem que ter alguma vantagem. Se você não tem essa vantagem, aí fica complicado, certo? A dívida empresarial, ela não é só problema financeiro. O problema é que quando vem um problema financeiro, vem um outro problema, que é o problema emocional. Acredito que principalmente para o homem, isso é mais complicado. É tão bom quando você rota grosso, não, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, e dá vontade de fazer isso. Mas quando o vermelho vem, então você não pode rotar grosso, certo? Aí você tem que. Aliás, as pessoas que cresceram em negócio, eu percebo que elas têm muito a ver mais com a pegada da humildade, porque a pegada da humildade ela mostra o seguinte: poxa, eu não tinha percebido isso. Poxa, eu errei nisso aqui, certo? Eu devia ter ficado mais atento a isso. Então é muito mais um aspecto de começar de novo e começar melhor e não de contar para alguém que tem alguma vantagem a oferecer. Normalmente não é assim. Mas quando chega o problema emocional, então isso aí começa outras coisas. Você perde a paz, perde a clareza, a tomada de decisão fica inseguro e a capacidade de crescimento fica minada. Então a dívida começa a comandar a sua empresa. Aquele punhado de medo que acontece dos empreendedores ele começa a borbulhar. A tal ponto, às vezes, e uma das coisas que eu já escutei muito de empreendedor é eles chegarem à seguinte conclusão: será que realmente eu sirvo para isso? Será que eu dou certo para negócio? Eu não sei, não. Alguns falam até em vocação, eu já escutei isso. Ah, não, você não tem vocação para negócio. Aquele ali nasceu pronto. Tem até umas coisas assim, certo? Claro que eu espero que você não acredite, eu estou comentando o que eu escuto, não é o que eu concordo. Fique bem claro isso. Certo? Eu li muito e aconteceu muitas coisas na minha vida que, para um ex-bicicleteiro que comprou a bicicleta depois de 30 dias e hoje tem uma outra realidade, bem diferente, eu te falo, certo? É porque eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que conhecimento muda com ação. Não é ter conhecimento. Ter conhecimento por ter conhecimento não faz diferença nenhuma. Agora, com ação, sim. E é o que eu estou convidando. Se você já tem uma empresa, você já mudou. Se você já tem uma empresa, você já está
na pista. O problema é que não está rendendo, é que às vezes está endividando, mas então é questão de ajuste, já está na pista, certo? Então, quando eu olho empresa, então, eu pego e passo, eu tenho os meus controles e eu tenho uma planilha que eu utilizo desde a época que eu tinha as minhas empresas, eu vou utilizar, certo? Evidentemente, hoje ela está um pouco mais robusta, certo? Mas também, ao mesmo tempo, não muito sofisticada. Por que que eu falo isso? Porque uma coisa é ser robusta no sentido de que ela pega aquilo que precisa, mas não sofisticada demais, porque se eu utilizasse uma ferramenta, que eu utilizo o Excel, se eu utilizasse uma ferramenta com muita sofisticação, colocando macro, colocando algumas outras ferramentas de estatística, e eu já vi pessoas que fazem isso, certo? Acaba, de certa forma, ao invés de ajudar, complica. Complica, e aí ela não serviria da forma como ela está. Aliás, eu já fui elogiado por alunos por conta disso. Não, porque é uma coisa prática, simples, mas que resolvia. Resolvia naquela época e até hoje resolve para mim. Resolve para mim. Por quê? Porque, na verdade, é como se eu fosse aprimorando, certo? Na hora que eu olho aquela planilha que eu faço, eu já vou direto em alguns locais, certo? Eu vou lá no que sobra, eu vou na margem. Nessa planilha não tem, mas normalmente nos meus alunos eu também costumo fazer uma outra planilha onde eu coloco a dívida, no sentido de colocar a dívida mês a mês, e quando possível, aprofundar na dívida para ver a questão do juro, porque nem todo juro é igual, nem todo juro é igual. Tem juro que é caro. É claro que quem está endividado não tem como fazer isso. De maneira geral, as pessoas que estão endividadas, a primeira coisa que passa é alongar. Na minha cabeça, eu já sei, se vai alongar, vai pagar mais juro. Vai ser mais meses pagando juro. Não interessa a metodologia que foi aplicada, certo? Normalmente não é price, não é aquela parcela fixa, certo? Às vezes tem uma outra metodologia, como a do Pronamp, onde ele vai caindo, certo? Só que tem um detalhe, quando você não segue a regra do Pronamp, conforme ele foi concebido, aí você cai para a regra do banco, aí você cai para aquele juro, que é um juro diferente, que não tem nada a ver com o Pronamp, aí você segue uma outra regra, tá? Então, na hora que eu olho uma empresa, eu olho o que está sobrando, eu olho a dívida, eu olho a estabilidade do fluxo de caixa, certo? Então, eu já tenho esse olho para essa finalidade. Não é que eu não olho o faturamento, eu olho, mas o faturamento, lembra que eu falei agora mesmo? De repente você pode ter um faturamento alto, está sobrando quase nada. Você pode ter um faturamento baixo, está sobrando muito, que é o que interessa, certo? Então, o problema geralmente está escondido. E por isso que a gente tem que pegar e colocar colocado de uma forma que mostre para a gente. Então, já teve alguns casos aí, até que eu já analisei, tipo assim, uma empresa, olha só, janeiro, a empresa lucra bem, operação saudável, caixa respirando. Fevereiro, o custo explode, margem some, lucro cai. Março, faturamento despenca, engole tudo, a empresa entra em risco. Abril, recuperação parcial, mas a estrutura ainda é frágil. Isso acontece mais do que você possa imaginar. E o empresário olha, venda, movimento, volume. Nossa senhora, esse mês vendeu pouco. Nossa, esse mês vendeu muito. E eu fico lembrando que quando eu tinha fábrica de ração, tinha o mês da época da seca, então eu vendia muito. Só que na hora que eu fazia a conta, no início, né? Depois eu mudei. Eu percebi que eu não ganhava quase nada quando eu estava desse jeito. Ganhava pouco, faturava muito, ganhava pouco, mas a ração que eu vendia, ração para seca, era quase que, eu estava fazendo quase que um trabalho social, mas eu não estava ganhando dinheiro. Depois eu passei a fazer alguns tipos de ração e nós dois ganhávamos dinheiro. Quem estava comprando estava fazendo alguma coisa que dá dinheiro. Quando eu falo isso, eu estou me referindo, por exemplo, à questão de gado de leite, por exemplo. Eu fazia muita ração, só que às vezes a pessoa não tinha capim. E aí ele queria pegar e descontar toda a falta de capim, a falta de score corporal do animal, estava magrinha. Então, quando eu colocava a ração, o que o animal fazia era não morrer, mas não voltava leite. E para isso fica muito caro, certo? E aí não tinha condição de investir. Então, depois eu percebi que esse caminho não era bom. Mas depois eu fazia proteinado, e aí a pessoa ela já era para um tipo de animal diferente, normalmente com pastagem que já estava alta, muito capim, proteinado, bem feito. Aí então os dois, ele ganhava muito, me pagava e eu também ficava satisfeito porque eu estava fazendo bem, certo? Então, nem sempre faturar muito, aliás, quase sempre faturar muito não tem nada diretamente. Entrar muito não interessa tanto quanto o que sobra. O que sobra que é importante. Certo? O que a gente fala na planilha lá, você tem lá tipo um sanduíche, entrou, gastou, sobrou. Então, o que sobrou? Aquilo ali que é importante, certo? Então, nós temos, vamos chamar assim, nós temos três
três assassinos do caixa. Primeiro é dívida pesada. Esse é o primeiro assassino. Se você está pagando 10, 15, 20 mil por mês só de parcela, a dívida está consumindo parte da sua capacidade de respirar. E de maneira geral, eu já percebi que as pessoas elas calculam o valor da parcela. Se a parcela cabe no bolso, perfeito. Então, excelente. E o faturamento oscila, mas a parcela ela é fixa. A parcela ela é fixa. E se atrasa, tem juro, certo? Se atrasa, aí tem desespero. Se atrasa, depois você vai ter que fazer empréstimo novo às vezes. E é uma bola de neve. Então, o problema é que muita gente pega empréstimo sem resolver o problema estrutural. Então, a dívida ela fica maquiada temporariamente e a empresa continua doente. Por isso, a primeira prioridade é renegociar, alongar, reduzir parcela, aliviar caixa, porque a empresa sem caixa não consegue pensar. Esse seria o primeiro elemento, o elemento silencioso. Tá? Um outro elemento que também aqui eu gostaria de destacar é a questão da margem descontrolada. Esse é um dos problemas maiores e mais perigosos. Então, você está vendendo, às vezes, por exemplo, porque quando a pessoa está endividada, ela não pode bater o pé para baixar preço. É uma condição. A gente, quando tem dinheiro, a gente é mais brigão, a gente coloca mais poder, a gente coloca mais regra, mas quando o dinheiro desaparece, a gente fica mais bonzinho e o fornecedor fica mais, ele aproveita da oportunidade. A negociação é a preparação. A negociação é a preparação. Se alguém está preparado, o que é preparado para negociar? É ter dinheiro. O que é estar despreparado para negociar? É não ter dinheiro. Se não tem dinheiro, então tem que aceitar a regra de quem tem. E aí começa a questão de ter que parcelar, de ter que, de repente, depois, para ter dinheiro para fazer caixa, dar desconto, aceitar pagar taxa. E no final das contas, vai por entre os dedos, o dinheiro vai desaparecendo. Às vezes o empresário trabalha muito, mas depois ele percebe que o fornecedor está indo bem, o banco está indo bem, o banco está até montando filiais e por aí vai. As maquininhas estão esparramando pelo Brasil afora. Hoje em dia tem briga de maquininha, dá para pegar, você vê tanta maquininha. Agora tem um detalhe: as pessoas que utilizam esses benefícios não estão crescendo, certo? Em termos de tamanho, eles estão crescendo em termos de quantidade, porque o país cresce, são mais empreendedores que estão tentando se organizar. Então tem mais gente utilizando a maquininha. E é como se a gente ficasse como se fosse meio que do tipo seguinte: todo mundo está utilizando o mesmo critério para ficar nessa situação, certo? Então, a questão de analisar margem descontrolada, ela é complicada, porque você fica difícil de saber quanto compra, quanto vende, quanto sobra e quanto realmente vira o caixa, certo? Quando você tem uma empresa que ela caminha para ficar saudável, a gente tenta já mudar isso, tenta eliminar. Aliás, uma coisa que na hora que fala isso até assusta, na hora que fala isso até assusta. Por exemplo, parar de vender certos produtos. Nossa, mas parar de vender certos... Sim, parar de vender. Tem um tal de venda ruim, tem venda que não serve, tem venda que só te arrebenta. Cliente ruim. O que é cliente ruim? Não é aquele que não paga, não. De repente, tem cliente ali que está te comprando só aquilo que não dá lucro, prazo ruim. Certo? Então, tem muita coisa que afeta o caixa, certo? Que é justamente o tal do silencioso da margem descontrolada, porque não identificou o cliente. E para fechar esse assunto, que eu já vou começar uma live agora, às 20 horas, a questão da instabilidade de faturamento. Esse é o terceiro assassino, porque às vezes a empresa fatura 80, 20, 60, 15, então como é que você sabe? Uma das coisas é o seguinte: o faturamento está variando, mas o aluguel não caiu, o funcionário não vai deixar de receber. Muitos, se for tributo baseado no faturamento, sim, mas algumas taxas não vão cair. E a dívida nem se fala, a dívida não cai. A dívida ela é fixa. As dívidas são fixas, certo? O faturamento pode cair. Agora, como é que você sobrevive numa situação onde a dívida não varia, certo? Então, toda empresa precisa descobrir qual que é o faturamento mínimo, certo? Tem até os nomes bonitos que eles colocam, ponto de equilíbrio, né? Mas a questão é muito simples. Tem um tanto de faturamento que você paga as contas, tem um tanto que eu não gosto muito de escutar essa questão de sobrevivência, porque na conta não entra você normalmente, certo? Então tem uma situação assim que você vai botar a empresa para ficar no ponto de equilíbrio. Eu só admito pensar disso aí quando a empresa é nova. A empresa está começando agora, então aí a gente coloca ponto de equilíbrio como uma forma de alargada. Está largada, então aí na largada a gente aceita que a empresa tenha esse ponto de equilíbrio, né? Porque então é como se você estivesse ali aprendendo ainda, né? Tá validando o cliente, está validando o produto, está validando o prazo, está definindo qual que é o tamanho do custo.
E isso normalmente demora alguns meses. Então, nesse momento, acompanhar aonde é que vai começar a ter o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando o faturamento consegue compensar tudo isso e não sobrar lucro para você, embora pague seu prolabore, embora pague uma quantia para você ficar ali na empresa. Então, isso seria interessante. Pois bem, eu paro por aqui, certo? Mas veja bem que nós comentamos algumas coisas já que são básicos do método 90 é nunca mais no prejuízo. Eu vou entrar numa outra live agora, mas depois nós continuamos ainda para parte 2 desse bate-papo, onde eu vou aprofundar um pouco mais agora de como é que surgiu esse método, certo? E como é que você utiliza ele na prática. Tá? Me segue que vai ter uma continuação 2 desse bate-papo, tá? Fique com Deus, que eu estou indo, certo? E até a continuidade.